Vamos para o bloco final do meu confronto com o Dr. Paulo Camis, que recebeu o título de Fellow da American College of Physicians, na sigla em inglês ACP. Um título um pouco conhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos é o reconhecimento pela prática de uma medicina de extrema qualidade, tanto na clínica geral como na geriatria. Esse desafio será um combate travado através das palavras, onde a cortesia e o respeito serão os seus pilares. Como disse anteriormente, o meu mentor, o patriarca Moyat, chamava esta modalidade de sit-in, ou seja, guerra das línguas. O terceiro e último bloco começará agora, aqui no nosso encontro na Vida Kung Fu. O atendimento médico passa por desafios nunca antes vistos na atualidade. Dentro deste cenário desafiador, Dr. Paulo Camis se destaca como um representante de uma nova tendência da prática médica. Sua trajetória excepcional tem sido ladeada por sua jornada de desenvolvimento e refinamento de suas potencialidades através do Kung Fu. Este foi um dos motivos que eu estou desafiando, afinal, é fundamental termos um adversário de valor para que possamos crescer. Paulo, obrigado mais uma vez por aceitar meu desafio e vamos para o terceiro bloco. E quero começar te atacando com a seguinte pergunta. Uma pergunta que eu acho que muitas pessoas gostariam de te fazer. De onde vêm os seus pacientes? Eu posso dividir essa pergunta em alguns momentos da minha prática de consultório. Então, eu comecei o consultório, estava no final da residência, tá? Então, eu comecei vendo família e amigos, e parentes de amigos. Então, eu não tinha consultório ainda, mas os meus amigos, eles tinham avós que às vezes não tinham condição de sair de casa por problemas de locomoção, e eu ia atendê-los em casa. E aí eles melhoraram tanto que iam indicando para parentes dos amigos, e aí eu comecei a gerar um pool de pacientes, né, e que já me motivou a iniciar o consultório. Tá, então eu aluguei um período num consultório mais modesto e a coisa só foi crescendo de lá para cá. Desde então, a gente não pode desprezar a questão da tecnologia. Então, eu posso dizer que eu fiz um site e eu coloco textos escritos por mim, voltados para o público leigo. Então, eu consigo colocar a minha energia naquelas palavras para tentar tocar as pessoas. Então, eu diria que quando você gera um pool de pacientes, a maior parte dos seus novos pacientes vai vir deles mesmos. Eles fazem a propaganda. Tá? O marketing boca a boca, digamos assim. E depois, a partir de um certo momento, com o incremento da tecnologia, os pacientes vêm porque acharam textos na internet. Eu fui colunista do Estadão por um tempo, então eles gostavam dos meus textos e vinham e queriam saber mais. Agora, um negócio que é interessante é você ver o perfil dos pacientes que vêm de um e de outro lugar. Então, os pacientes que vêm por indicação de alguém que já é seu paciente, é uma solidez muito maior. Eles querem mais de você, eles acreditam mais. Os pacientes que vêm pela internet, o laço tem que ser mais solidificado já desde o início, porque eles não estão tão crentes na coisa. É diferente de uma indicação. Eu percebo essa diferença de vínculo. É claro que com o tempo, a intimidade se constrói, a relação se constrói e isso vai se perdendo, né, essa distância. Mas essa é a minha abordagem, né? Então, é curioso quando você tem uma aparição em alguma mídia, começa a televisão, às vezes tem uma projeção que a gente não consegue mensurar, né? Então, você fala sobre um assunto diferente, vem pessoas do mundo inteiro, às vezes que não tem nada a ver com aquele assunto que você falou, te procurar. E aí, às vezes, a decepção é grande porque fala, olha, isso que eu falei na televisão não se aplica ao seu caso. Mas eu posso te explicar outras e outras. Ah, tá bom. Tem alguns que se interessam, tem outros que já se decepcionam, mas se interessam por outras coisas, né? Então, são várias formas de você criar o seu pool de pacientes. Outra maneira que eu encaro como uma divulgação é você fazer um bom trabalho na faculdade.
Porque os alunos da Faculdade de Medicina da USP não vão te fazer pergunta besta. Porque eles querem te pegar de algum jeito, alguma coisa que você não saiba, e então você se vende muito naturalmente, mostrando para eles como é que se exerce a medicina no dia a dia, o raciocínio clínico. Tá? Então, eu diria que eles me indicam muitos pacientes. Então, acaba sendo uma fonte de pacientes também. Resumidamente, eu diria que é isso. Eu sei que o Cifu hoje não está nem mais recebendo novos discípulos, mas eu posso estender também a pergunta para o senhor. Como é que foi no começo e no atual momento? Né? O senhor cuida do Kung Fu de novos praticantes? O senhor está mais com seus discípulos antigos? Como é que está o seu momento agora, Cifu? Paulo, eu tive, né, a oportunidade de aceitar muitos discípulos naquilo que eu chamo da primeira etapa da minha vida, que foi até os 44 anos. E com isso eu decidi, desde 2007, a não aceitar novos alunos, a não ser que eles tenham alguma história vinculada à minha pessoa. Porque tem pessoas que, obviamente, não sabem muito da minha história e não sabem da importância que seria ter um trabalho dentro da proposta que nós realizamos. Então, aí eu acho que não vale a pena nós estarmos trabalhando. A partir do momento que essa pessoa tem consciência, é obrigação nossa mantermos as portas abertas, né? Então, o que eu tenho feito não é que eu, por exemplo, me aposentei, continuo ativo, mas atuando dentro desse sentido. No começo, respondendo a sua pergunta especificamente, já tivemos uma situação que é muito parecida com a sua. Então, você sabe que eu atuei em diferentes áreas, desde dentro da universidade, que eu tenho uma carreira, né, dentro como professor universitário, também dentro de vários seminários que nós fomos convidados a ministrar em diferentes partes do mundo, né, mas particularmente naquela época, no começo da nossa carreira, através dos meios de comunicação disponíveis naquela época, que eram as revistas de artes marciais, que hoje foram substituídas quase que totalmente pela internet. Então, hoje, dentro da comunicação digital, nós temos atuado, por exemplo, esse canal é um exemplo disso, né? É um canal que você sabe que tem como proposta trazer para as pessoas um entendimento mais amplo do Kung Fu, e não existe, eu acho que você frisou isso na sua resposta, propaganda melhor do que o boca a boca. Muita gente pergunta qual que é o segredo, né, de uma pessoa bem-sucedida, mas no nosso caso, que não é um trabalho massificado, é muito importante que venha numa indicação boca a boca, porque é uma indicação de confiança, é uma indicação onde as pessoas já atestaram, né, a qualificação do nosso trabalho. Então, nesse sentido, que eu queria aqui encerrar o nosso desafio, querendo mais uma vez enfatizar para você que é possível que a vitória num combate possa ser desfrutada por todas as partes, inclusive por você que nos está assistindo. Tenho certeza que todos fomos vitoriosos. Obrigado, Paulo, por ter aceito o meu desafio. Obrigado pelo desafio. E acredito que tivemos um ótimo combate. Mas insisto em lembrar mais uma vez para você que ele não precisa acabar aqui. Continue participando do nosso desafio, enviando perguntas e comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.